Vamos agora para a próxima pergunta que envolve conceitos de fisiologia. Quem fez foi a Dília. Ela quer saber por que a reposição de glicocorticoide em pacientes com insuficiência adrenal secundária pode desmascarar a deficiência de vasopressina, anteriormente chamada de diabetes insípidos. E aí, quem quer responder essa? Eu quero. Já pedi tudo aqui. Doutor Eric, eu quero. Já roubou, né? Não, a gente responde junto. Não, veja, o motivo tem mais de um motivo, certo? Então, assim, o paciente, ele, na verdade, ele tem a deficiência de vasopressina, mas é isso, a insuficiência adrenal não está deixando que essa deficiência se expresse, certo? Por quê? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que na insuficiência adrenal, seja primária, seja secundária, seja problema adrenal, seja problema na hipófise, o hipotálamo lá está produzindo muito CRH. Uhum. E o CRH estimula a síntese de vasopressina. Então, meio que ele dá uma segurada, ele dá uma compensada. Aí você começa o glicocorticoide para tratar, o glicocorticoide vai lá no hipotálamo e inibe o CRH. Aí você perde esse efeito que estava estimulando. Uhum. Outra coisa é que faz parte da deficiência de glicocorticoide, da insuficiência adrenal, uma alteração, entre aspas, renal, que é a redução do clearance de água livre. Então, você filtra menos água, vamos pensar assim, certo? E aí, você tem a deficiência de vasopressina, então você deveria urinar muito, né? Tem aquela poliúria. Mas a partir do momento que você está filtrando menos água, está reduzindo o clearance de água livre, você não vai urinar muito porque filtrou menos. Uhum. Quando você dá o corticoide, você resolve isso, o paciente volta a filtrar normalmente a água livre e aí a poliúria se expressa, certo? Então, seriam motivos aí em conjunto que vão, né, mascarar. Esse central é mais naquele diabetes insípidos parcial, né? Se você ainda tem alguma secreção residual de vasopressina, que aí o CRH muito alto, já que você não vai ter feedback, aí você vai acabar aumentando, compensando um pouquinho, né? Como se aquele excesso de estímulo... Se for assim, se não produzir nada, aí não vai adiantar. Mas aí você tem o mecanismo do clearance de água livre, que aí dá uma compensada tanto também. Tanto clearance de água livre como a taxa de filtração que foi colocada, né? Então ele tem um efeito tubular direto em relação à absorção de água, e tem um efeito de aumentar a pressão de filtração. Essa redução do clearance de água livre é até o motivo pelo qual pacientes com insuficiência adrenal secundária podem apresentar hiponatremia, mesmo que não tenham a deficiência de mineralocorticoide. Que é uma hiponatremia diferente da hiponatremia da insuficiência adrenal primária, porque nesse caso eu estou falando de uma hiponatremia dilucional, porque eu estou retendo mais água livre, então estou diluindo sódio, e aí eu faço a hiponatremia dilucional. Isso.